Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindcast. E no episódio de hoje, cara, nós vamos falar sobre coisa que eu adoro, nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente na advocacia, nós vamos destrinchar, né, e vamos responder aquela famosa dúvida em que momento que o cliente realmente decide contratar um advogado, o que leva ele a tomar essa decisão e antes disso, quais são as estratégias pensando a curto e a longo prazo para a gente chegar nesse cliente efetivamente. E para me ajudar a gente discutir esse tema aí, está nos acompanhando aqui uma pessoa muito especial do nosso time comercial, a minha pupila, dona Tainara, que é formada em Direito, nossa consultora de negócios aí. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada, Vitão. Obrigada, Lia. E a Lia também está participando aí com a gente, nossa head de marketing. Boa? Se vocês não me conhecem ainda, eu sou o Vitão, sou head de vendas aqui da TreeMind. E bora para o episódio então, sem mais delongas, gente. Vamos lá. Bom, a gente sabe, né? Vamos começar aqui com um assunto que vai pegar na unha do advogado. A gente fala muito sobre indicação, a gente sabe que indicação é importante, que é uma boa fonte de captação para vários advogados até hoje, né? Pessoas que se mantêm até hoje através da indicação, é a única fonte de captação dos caras. Mas a gente sabe que hoje não dá mais para depender disso. Até a pandemia provou isso, as pessoas pararam de se falar bastante e a gente conseguiu ver uma queda considerável aí na receita de muito escritório. Então, pensando nisso daí, né, para a gente não depender mais da indicação, o que a gente pode fazer, quais são as estratégias que a gente recomendaria para uma estratégia de longo prazo, para uma estratégia de curto prazo, para a gente fazer essa diferença, né, para o cara pensar não depender mais de indicação. Tudo gera cliente mesmo, não gera? Como que funciona aí essa diferença entre longo e curto prazo? Vou deixar a Lia dar uma... Tá bom, vamos lá. Então, acho que primeiro é importante que o advogado, ele entre realmente de cabeça no marketing, né? A gente fala muito isso. No momento que ele sai daquele tradicional da indicação, que é muito comum dentro da advocacia, ele entra no marketing, ele tem a capacidade de alcançar muito mais pessoas, né? Então, a gente fala que o mundo digital proporciona isso ao advogado. E a gente vai ter dois tipos de estratégias, as mais de longo prazo e a de curto prazo. Então, o que é importante também o advogado levar em consideração? O momento do negócio dele, né? Ele vai pensar, olha, o momento do meu negócio é X, é Y, o que eu estou disposto a fazer? Então, por exemplo, vamos falar um pouco de estratégia de curto prazo, que é aquele advogado que realmente já precisa ter o cliente ali, ele quer fechar negócio já mais de imediato, né? Então, por exemplo, a gente fala muito das campanhas pagas, né? Que é aquilo que realmente vai ter um retorno muito mais rápido para o advogado. Então, por exemplo, o que a gente acaba indicando bastante é o Google Ads, por exemplo. Então, a gente tem diferentes tipos de campanhas que a gente pode fazer lá dentro. Por exemplo, eu tenho campanha de palavra específica, né? Então, o advogado, a pessoa lá que está procurando, advogado trabalhista, né? O advogado faz uma campanha em cima daquela palavra, a pessoa que está pesquisando aquilo pode encontrar ele. Eu tenho outras possibilidades dentro da campanha também, dentro do Google, por exemplo, uma rede de display. O que seria isso, né? Quando a pessoa, ela divulga, o advogado ele divulga, por exemplo, em sites parceiros. A gente pode citar, a gente sempre dá o exemplo do valor econômico aqui, né? Que nada mais, nada menos é do que você ter um banner que informa ali sobre o teu serviço dentro, né, desse site de parceiro. Então, a curto prazo, a gente pode falar de Google, a gente pode, aí, na sequência, falando de entrar em redes sociais também, mas eu acho que o principal é falar das campanhas pagas. Exatamente. Bom, eu acho que principalmente, uma coisa que a Lia falou, que faz total sentido, é você entender o momento do seu escritório. Então, não depender mais tanto da indicação e saber, cara, agora eu consigo, já tenho uma estrutura legal, posso ter um atendimento bacana, consigo estruturar isso aqui dentro e posso começar a fazer umas campanhas ali dentro do Google Ads. Então, o Google Ads, ele não é mais aquela coisa mistificada que você não consegue fazer, né? Dá pra você se inserir lá dentro, tem muitas informações hoje no mercado e você indo pro caminho certo, com a estratégia certa, você tem bons resultados. A ideia é você unir isso. O momento do escritório, como a Lia falou, e a estratégia bem alinhada para ter bons resultados, que sejam compatíveis com aquilo que você pode atender. Boa. Eu acho que para complementar o que vocês estão dizendo aqui, questão do longo prazo, o advogado tem que ter ciência que é construção de marca, né? Na essência, tudo que você for fazer pensando a longo prazo, você está para construir uma marca do seu escritório. Isso também foge um pouquinho só do marketing, de fazer um conteúdo legal, de ter um bom posicionamento na internet. Porque se você está pensando em construir a tua marca, não adianta nada você ser super bonito. Hoje tem um exemplo muito claro. Se você entrar no Instagram, por exemplo, lá da Latam, linhas aéreas, você vai ver que eles têm um puta post bonito, uma arte bem pensada, eles devem ter um time de 200 designers lá fazendo os negócios para eles, mas você vai ver os comentários, é só os caras falando, porra, meu voo tá cancelado, porra, não sei o que, vocês não resolvem isso, e só xingamento, 5, 3 mil comentários cada post que os caras fazem. Então veja, parte da marca tá descuidada, né? Os caras não estão fazendo uma boa entrega de um produto, não estão conseguindo resolver o problema real dos clientes dele, e isso está falando totalmente do offline, da qualidade realmente da prestação de serviço deles no caso. Então isso também está relacionado com uma estratégia de longo prazo para o advogado.
Então, sim, fazer conteúdo, fazer uma estratégia de posicionamento digital é importante, mas atender bem o teu cliente, fazer o arroz com feijão e entregar algo que realmente deixa as pessoas satisfeitas, construção de marca, coisa de longo prazo. Agora, se você não está nesse momento pensando, quero construir a marca do meu escritório, quero estar consolidado e tenho 5 anos para gastar dinheiro com isso, aí nós estamos falando das estratégias que elas comentaram bastante aqui, que é a campanha. Bota um dinheiro na frente, apareça para mais pessoas de forma muito mais rápida e, consequentemente, com isso, consiga uma base maior de contatos também para conseguir conversar e, obviamente, consigo fechar contratos com isso. Né? Isso é o caminho bem interessante. Se a pessoa também souber aproveitar que isso está relacionado ao primeiro passo, para daí você conseguir construir uma estratégia de longo prazo. Né? Se você começar a captar cliente, depois começa, né, a trabalhar bem esses clientes, consegue umas indicações, atende bem essa pessoa que chegou através de uma campanha, você também está construindo a longo prazo. E uma coisa que eu queria complementar, então, que você falou que faz total sentido e que a gente precisa começar a falar também sobre isso. Muitas vezes o advogado, ele precisa construir uma carteira maior e mais sólida. E aí o que ele faz? Ele dá um passo direto para a segunda etapa, que é fazer o tráfego mais voltado para o orgânico. Mas ele precisava construir a carteira primeiro. E aí ele vai direto para o branding. E não era isso, na verdade, você precisa olhar o momento do escritório, como ele falou. Então, tudo se conecta. Qual é o meu momento agora? Eu preciso escalonar o meu escritório primeiro. E o que eu faço agora? Tráfego. Escalonei, cresci. Agora sim, agora eu consigo pensar daqui uns 3, 4 meses a produzir conteúdo, a gerar conteúdo mais orgânico e fazer uma coisa depois da outra, né? Mas é sequencial, não pular direto pra lá. Boa. Não existe sentença antes da petição inicial. Né? Exatamente. Porque, de fato, não tem como você entrar, não tem como pular etapas no judiciário. Então, você não tem como, vou esperar uma sentença do juiz se eu não entrei com a petição inicial. Tem um processo a ser seguido que acontece em fases do processo. Assim também funciona o marketing. Boa, gente. E agora, falando então de grana, né? Qual que é a expectativa aí que o advogado pode ter de retorno dessas ações aí de marketing digital? Como que a gente faz essa conta? Tipo, cara, quanto que eu falo, quanto que eu fecho, enfim, como que eu sei se está dando certo ou não, qual que é a grana que eu realmente posso esperar botar no bolso? Bom, acho que antes da gente ir para o mais complexo, dá para ir para o mais simples. Então, quanto eu espero faturar e quanto eu realmente tenho cobrado por cada cliente. Então, eu cobro como? Eu cobro na entrada, eu cobro na saída, a grande maioria dá para fazer essa divisão, eu posso começar a cobrar alguns mais na entrada para conseguir escalonar? Qual que é o ticket médio do meu escritório? Então, o ticket médio, ele é R$1.000. Beleza, quanto que eu vou investir em tráfego? Eu consigo investir uma média aí de R$1.000 também, supondo. Então, eu faço essa conta. Então, tudo isso tem que vir pra gente chegar naquele famoso ROI, né? Mas, às vezes, é mais simples do que a gente imagina. É colocar quanto que eu tenho que cobrar, qual que é o meu ticket médio, quanto que eu vou ter de resultado, quantos contratos eu consigo fechar com isso. E aí, a partir disso, eu faço uma continha e aí eu chego pro meu valor ideal de investimento. Então, é bem de você colocar ali, tipo, um do ladinho do outro, né? Uma continha bem simples de padeiro, digamos assim, como o Guilherme falou. Eu acho que é bem legal isso que você falou, Thay, porque qualquer tomada de decisão do advogado, ela tem que estar embasada nos dados que o escritório dele está falando para ele, né? Então, quando você falou de ROI, é exatamente quando fala assim, retorno sobre investimento, né? Então, por exemplo, eu investi R$1.000 e tive um retorno, sei lá, de 10 mil, né? A gente faz lá a conta, quantas vezes mais eu tive em cima daquele meu investimento de retorno, para daí saber, tá valendo a pena, tá se pagando, ou tá saindo muito caro, o que eu preciso ajustar. E eu acho que são essas nuances que o advogado tem que ir percebendo para saber qual estratégia que ele vai tomando. Perfeito. Essa é uma conta que o advogado não faz, e se você está ouvindo a gente aqui agora, você vai começar a fazer. Porque o que acontece? Pensa um cara que está começando agora e ele quer ser um advogado previdenciário, né, por exemplo. Ele sabe que o cliente dele vai pagar no êxito, né? A grande maioria da grana, de fato, o dinheiro do direito previdenciário está sempre no êxito da ação. Qual que é a grande questão? O tempo que leva para o êxito da ação acontecer vai variar aí de 6 meses, 8 meses, 1 ano, até 5 anos, na grande maioria das vezes, para tramitar em julgado e realmente a sentença sair e você ser pago de fato. Só que o cara não pensou nisso no momento que ele foi fazer uma campanha. Então agora ele está com caixa lá, vamos supor, ele guardou R$5.000 para investir. Ele investiu esses R$5.000 dividido em 5 meses, gastou R$1.000 em campanha por mês, fechou o cliente pra caramba, só que o dinheiro acabou. E não tem mais dinheiro, ele vai ter que esperar o cara 2, 5 anos para esse dinheiro que ele gerou naquela campanha efetivamente cair no bolso dele e ele conseguir fazer essa estratégia. Então é isso que ele tem que pensar. Isso que a Thay falou de cobrar na entrada é uma estratégia que você tem que olhar sempre para o mercado. Então o que acontece? Se você vai fazer direito previdenciário, mantendo nesse exemplo, tá? E você vai cobrar o seu cliente da aposentadoria na entrada,
Cara, a gente tem uma dificuldade muito grande porque o mercado não cobra. Então você vai ser o único fora da caixa que cobra um negócio que ninguém cobra. Então pensa que o cliente que te procura no Google, ele clicou no teu anúncio, mas ele clicou no anúncio do concorrente, do teu vizinho, falou com essa pessoa, né, conseguiu conversar com todos os advogados e você foi o único que cobrou. Qual a chance de você ver um cara te falando, não, eu faço aposentadoria, sou especialista nisso e tudo mais, eu não cobro nada, e um outro cara também falando, sou um advogado especialista em aposentadoria, mas eu cobro aqui R$3.000 para começar a brincadeira. Cara, óbvio que você vai fechar com o cara que não te cobrou nada. Então Exato. você tem que olhar muito para o mercado para não tomar um pé que você, né, não dar um passo que você vai acabar caindo num precipício que você não está vendo. Então olha para o mercado. Essa causa, na grande maioria das vezes, as pessoas cobram ou não cobram. Se você está em dúvida, se você não sabe, faz um cliente oculto, que a gente chama aqui, né? Tipo, entra no Google aí da tua região, procura enfim, uma tese que você quer vender, vê quem já está anunciando e manda mensagem para essas pessoas. Tipo assim, eu sou fulano, eu sou fulano, se você não quer se expor você mesmo, pede para tua irmã, tua prima, enfim, pede para alguém fazer isso. E, cara, pergunta quanto você cobra, como é que funciona e tal, e você vai entender como aquele teu concorrente está fazendo no bom sentido, não para sacanear o cara, mas para entender, olha, dos 5 advogados que eu falei, 4 não cobram. Puta, então não vai dar para cobrar aqui. Então vai ser meio difícil. Aí que está a grande sacada, tá? E a conta rápida do retorno é você ter que pensar assim, claro que isso depende, né? Não tem como dar um número exato, mas a ideia é o ideal. Então, o mundo ideal, o mundo perfeito seria que o retorno que o marketing gerasse fosse de 10 vezes o valor que você investe. Então, vamos supor que eu vou colocar R$1.000 de investimento em campanha, a expectativa é que aquilo me traga pelo menos R$10.000 de receita gerada. Pode ser que a receita seja naquele mês, isso é importante fazer essa conta. Talvez não seja a caixa agora, mas vamos supor, uma aposentadoria de 5.000 que eu vou receber de benefícios ali, uma outra de 3, né, mais uma outra de 4, já passou os 10, eu tive um retorno sobre o meu capital. Não quer dizer que vai chegar agora, mas eu investi 1.000, gerei 12, 15, 20 mil de receita, tá? Essa é uma conta básica para a gente fazer aqui, para vocês terem em mente a expectativa de investimento, tá? E só para complementar, dentro dessa conta, também tem que estar, o advogado tem que ter muito em mente, assim, qual que é a capacidade do meu escritório de atender isso, né? Lógico, todo mundo quer mais clientes, né? Quer fechar mais contratos ali e ir crescendo, mas será que eu consigo aumentar X% agora, né? E atender essas pessoas dentro do meu escritório? Isso é bem importante do advogado levar em consideração. Sim, e ele não ficar na inércia. Então, por exemplo, eu não consigo fazer isso agora. Eu não tenho esse caixa agora e também não tenho atendimento para fazer isso agora. O que eu posso fazer? Eu posso ir fazendo outro tipo de estratégia sozinho. Né, vou produzindo uma outra coisa sozinho. Vou fazer, cada pessoa que eu conversar, eu vou mandar o link do meu, sei lá, um link para ele me indicar. Eu vou fazendo um outro tipo de estratégia para que ele consiga ficar visível e gerar boas indicações. O que ele não pode é ficar parado também, né? Totalmente, concordo com vocês. Tem essa estratégia que a Thay falou que é bem legal, que você pode fazer sem gastar um centavo. Então, essa estratégia de marketing, você consegue captar clientes sem gastar um dinheiro direto na campanha, ou numa estratégia de tráfego pago. Você pega os clientes que você já está atendendo orgânico, então você tem a irmã, a tia, o primo, quando está começando, quando você já está relativamente estruturado, você já tem alguns clientes que você atende, cara, pergunta pro cara, você está satisfeito e tudo mais? No momento, você tem que entender o momento aí, tipo, a expectativa do cliente, putz, benefício concedido, vamos supor, né, direito previdenciário. O cara vai receber a grana dele, ele está super feliz que ele vai receber a primeira aposentadoria dele, o cara está muito feliz. Tipo assim, ele estava com medo e você conseguiu realmente o resultado que você estava propondo para ele. O cara está muito feliz. Esse é o momento para você falar assim, cara, gostou do meu trabalho e tal? Cara, animal, doutor, muito legal, tal, não sei o quê. Você pode fazer um favor para mim? Eu vou te mandar um link aqui que você vai lá no Google Meu Negócio, ou seja, na página que o teu escritório tem no Google, que você não gasta nada para ter. Faz uma avaliação minha lá e aí você depois diz como foi, o que você sentiu do atendimento e tudo mais. O cara vai lá e te dá uma avaliação 5 estrelas. Você começa a fazer isso com 10, 15, 20, 30, 50 pessoas. O que acontece? Se você está numa região, vamos supor, uma cidade do interior, cara, nenhum advogado tem isso. Provavelmente as pessoas não estão dando atenção para isso. E quando alguém procurar escritório de advocacia na sua região, por você ser a empresa mais bem avaliada daquele segmento, o Google te coloca no primeiro do mapa. E aí você é o primeiro que aparece lá com 50 avaliações 5 estrelas. Isso já te ajuda no posicionamento, você aparece no Google, e ao mesmo tempo te ajuda porque, cara, 50 pessoas falaram que esse cara é bom. Os outros não tem ninguém avaliando. Você tem um peso maior pela avaliação do serviço. Então você tende a ter, inclusive, mais resultado por isso, tá? Até a hora que quando ele for fazer um tráfego pago para uma landing page, ele já tem algumas avaliações para colocar na SLP para ele. Exatamente. Então ele já foi colhendo, né? Foi plantando para colher depois lá na frente. Exatamente. Boa. E agora falando de prospecção ativa, né? Então, além das estratégias aí de conseguir mais clientes, será que vale a pena prospectar ativamente? Né? A gente fala de prospecção ativa, seria o famoso outbound, né, no mundo do marketing. A galera que pega o telefone, fica ligando, tem call center e fica nessa para fechar cliente. A gente até tem um convidado para os próximos episódios aí que vai falar sobre isso, que é uma coisa bem interessante.
Mas e aí, vale a pena fazer isso? Qualquer área do direito vale a pena fazer um processo de prospecção ativa? O que a OAB fala sobre isso? Enfim, vamos entender um pouquinho aí o que vocês têm de visão com relação a isso aí da prospecção ativa. Boa. Assim, na minha opinião, com certeza, e a gente também não diz assim, é nessa área sim, nessa área não, né? Lógico, vai muito de encontro do advogado entender a realidade da área que ele atua, né? Ele conseguir entender o público dele, onde ele está, para ele conseguir se conectar ali e desenvolver suas estratégias. Então, não existe que a gente fale, uma fórmula mágica, né? Que a gente fale assim, olha, isso aqui dá certo para você, isso aqui não dá certo. Mas, né, de acordo até com a nossa experiência aqui como empresa, a gente sabe que existem algumas áreas, por exemplo, que tem uma busca maior em determinada situação. Então, é muito importante levar isso em consideração no momento que você está desenvolvendo as suas estratégias. Uhum. E você pensar, por exemplo, advogados que estão começando agora. Eles normalmente atendem mais áreas, né? Eles não podem se dar ao luxo de selecionar uma área só ainda. Mas, para trazer para o tráfego pago, ele pode trazer as mais rentáveis. Então, qual que é a mais rentável que eu me sinto mais confortável de atender? Aí eu separo ela, né, e escolho, essa aqui, previdenciário. Ou, por exemplo, trabalhista. Eu me sinto mais confortável, eu tenho bons parceiros para trabalhar junto comigo, então aí eu trago ele pro tráfego. Então, você fazer essa análise mais estratégica. E uma outra coisa que muitos advogados às vezes se sentem desconfortáveis e por isso que eles evitam começar o tráfego dentro do Google Ads é por conta do provimento 205. Só que o próprio provimento ele veio para facilitar para os advogados. Então, se você dá um Google agora e for lá do provimento 205 de 2021, lá no finalzinho ele tem uma tabela que mostra tudo o que é permitido e o que ainda não tá tão, né, tá meio assim oculto, não dá para saber muito bem o que pode e o que não pode. Então lá tem lá Google Ads, e ele fala exatamente no finalzinho, é permitida a utilização da ferramenta. A única coisa que eles pedem é que não seja algo desleal. Então na minha região a maioria tá investindo, sei lá, no leilão, R$2.000. Eu vou lá e coloco logo de cara uns 200 mil. Bem um exemplo utópico, né? Mas supondo, né? Então, eu coloco, eu tô sendo desleal. Então, é a única coisa que o provimento pede. Mas você pode fazer. Então, tá bem claro. Ele veio para facilitar isso pra gente. O próprio chatbot, que muitos advogados às vezes se sentiam desconfortáveis de colocar, que é uma pré-qualificação que tem dentro da página, ele sobe, já conversa, dá para fazer. Então, tem muita coisa que o provimento veio para facilitar, que dá pra gente colocar assim em prática. Então, não tem desculpa para não fazer tráfego. Não adianta, não tem desculpa. A OAB veio para facilitar tudo isso. Só pegando o gancho que você falou ali, Thay, sobre, por exemplo, a lealdade, né, de valores, daí talvez algum advogado pode estar se perguntando, mas como que eu sei isso, né? Então, quando você está montando a sua campanha, por exemplo, dentro do Google, a ferramenta ela já te dá, né, uma ideia, quando você está montando ali, quantas pessoas você pode atingir, né, o valor mais ou menos que aquilo vai custar. Então, você consegue ter a ideia de quanto que isso tá. Ele vai te dar os valores das palavras, né, por exemplo, a média do leilão que funciona ali dentro do Google, né. Então, ali você já tem uma ideia de como que funciona. Para falar de prospecção ativa, de pegar o telefone e ligar, cara, você não tem nem que pensar se a OAB permite isso ou não, porque é óbvio que não, mas você tem que pensar outra coisa, que funciona, de fato, funciona. Pensa você recebe aí aquelas ligações legal pra caramba da Vivo, da Oi, da NET, te querendo vender serviço, isso aí é prospecção ativa, né? Eles pegam o teu número de uma lista, você não sabe de onde veio, e eles falam, pô, sou fulano, tudo bem, aqui, não sei o que, fulano de tal, lá da Vivo, tô querendo te oferecer umas condições mega especiais. Cara, pensa quantas vezes você comprou disso. É chato pra caramba, né? Ninguém gosta disso. Então, tem como você fazer uma prospecção ativa de forma mais estratégica. Você tem que ter personalização se você for fazer isso. Então, vamos supor que meu cliente é um empresário, tá? Porque não tem como fazer prospecção ativa, por exemplo, para um cliente trabalhista. Não onde que eu vou pegar essa lista de forma legal, tá? É meio difícil. Então, o empresário, beleza, tem eventos que rolam, por exemplo, de setores da empresa. Então, geralmente tem evento do agro, tem evento de tecnologia, tem evento de tudo quanto é tipo que vai ter um monte de empresa lá dentro. Cara, ali é o antro de pessoas que podem ser seu potencial cliente. Como que eu abordo esses caras? Cara, você tem que ter uma pessoa em mente. Então, você tem que saber assim, putz, quem que vai participar desse evento que eu já tenho uma conexão lá no LinkedIn? O fulano vai estar lá, a ciclano vai estar lá. Estuda sobre essa pessoa, dá uma pesquisada, tipo, vê o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de o que ela curte, sabe? Dá uma estudada nisso mesmo. Qual é o segmento que a empresa dela atua, há quanto tempo a empresa dela já está no mercado, se ela já teve alguma referência, tipo, foi investida ou alguma coisa do tipo. Porque tudo isso, cara, são armas que você pode usar no momento que você for abordar essa pessoa, por coincidência, no momento que você está lá no cafezinho,
A pessoa tá lá também, você fala, oi, tudo bem, você tá aqui no evento, tá gostando, tá, não sei o quê. Mas como que é o seu nome? Ah, você é fulana. Putz, cara, sua conexão no LinkedIn, cara, que legal. Eu vi que vocês receberam um aporte lá de tantos milhões de reais. Cara, que legal, como é que tá isso aí? E aí, veja, você já tá mudando totalmente o formato de estou querendo te vender alguma coisa para alguma coisa, quero ser seu amigo primeiro, quero realmente criar uma relação aqui com você. E aí sim começa a aflorar uma estratégia de prospecção ativa dentro da advocacia. Se você não está disposto a fazer isso, cara, digital é o caminho, tá? Já vou digitar isso para vocês. Boa. E essa última é pancada, hein? Essa vai ser legal. A gente está batendo bastante nos advogados sobre isso daqui. Todo mundo fala, né? Cliente é minha prioridade. Nossa, meu cliente é meu maior patrimônio. Nossa, atendemos super humanizado o nosso cliente, atendimento humanizado. Mas aí o cara vai lá, manda mensagem e fica 3 dias sem resposta do advogado. Qual que é a importância do tempo de resposta ao cliente? Como isso impacta, de fato, na decisão de contratar o advogado ou não contratar o advogado? O que vocês acham, meninas? A lógica dá pra gente até pensar em qualquer contratação que a gente faz na nossa vida, né? Se a gente está em busca de algo, né, e a gente não tem um retorno daquilo, a gente fica insatisfeito, né? Qualquer coisa que a gente for tentar atrás, seja um produto, um serviço, a gente fica muito insatisfeito. Então, a gente acha que talvez não estão dando a devida importância para aquele meu problema, né, aquele meu desejo. Então, a pessoa fica descontente. Então, no caso do advogado, é a mesma coisa, né? Ele precisa demonstrar para a pessoa que entrou em contato ali com ele que ele está se importando com aquele problema, né? Que ele quer resolver aquilo da melhor forma. Ele pode ser a melhor solução para aquela pessoa. Então, estar próximo, demonstrar que você está se importando, faz toda a diferença no momento da pessoa decidir realmente fechar o contrato ou ir embora se aquilo não tá sendo positivo para ela. Não, e muitas vezes, a pessoa veio, só falou comigo, muitos advogados reclamam sobre isso, ela veio tirar uma dúvida comigo, mas a dúvida de hoje pode ser uma boa indicação de amanhã. Então, hoje ele só tirou uma dúvida. Só que amanhã ou depois, quando ele recebe uma pergunta, tem um advogado para me indicar? Cara, eu tô com um problema aqui e eu preciso de uma ajuda muito urgente. Quem que você pode me indicar? Ele vai lá e vai indicar você, porque você ficou ali, entre aspas, né, perdendo um tempo respondendo ele, sanando aquela dúvida, aquela necessidade que ele tinha. E aí, a primeira coisa que ele vai lembrar vai ser do seu nome. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, e o ser humano, de modo geral, de se colocar no lugar do outro. E quem tá do outro lado, por trás de todo CNPJ, tem um CPF, né? Então, são seres humanos lidando com outros seres humanos. E, às vezes, a gente fica assim, o advogado, ele quer colocar lá dentro do site uma página de acompanhamento de processo, tá dando um passinho um pouquinho até mais pra frente, depois que você já contratou, uma página de acompanhamento de processo, quer colocar pra você ficar acompanhando, mas o cliente não quer isso. Ele quer receber um WhatsApp pra saber se o teu tá dando tudo certo. Ele só quer isso. Né? Então, pode ser mais fácil. Eu posso colocar na minha agenda um lembrete de mandar mensagem a cada 15 dias para os meus clientes. E aí eu mando para uma lista de transmissão. E assim, é você nutrir relacionamentos, é você gerar boas conexões. E aí isso geram boas indicações. E aquele cliente que custou para você, sei lá, R$2, R$20 no máximo o clique, ele pode amanhã ou depois te indicar e vir mais 5, que custou total de R$0. Boa, né? Exatamente. Cara, não tem como você esperar um bom serviço de uma pessoa que demora 3 dias para te responder, cara. Você não tem como. A não ser que o cara seja muito ultra blaster nichado e seja a única pessoa que resolve aquele problema, que é muito difícil hoje, mas é muito difícil você conseguir gerar um resultado se você não dá atenção para isso. Então, o que acontece? Eu vejo muito advogado reclamando que o mercado da advocacia está muito saturado. Estão chegando a mais de 2 milhões, vai passar, inclusive, ano que vem, a marca dos 2 milhões de advogados no Brasil. Só que a galera não presta atenção que tem muita gente ruim no mercado. Quando tem muito volume, cara, tem muita gente ruim no mercado. E esse é o diferencial, é você atender o seu cliente hoje. Olha que coisa louca. Então, você, cara, mandar um áudio, tirar a dúvida da pessoa, pensa se você fosse o cliente, quando você quer comprar um carro, cara. Você já deu uma pesquisada, por óbvio, você já viu o carro automático, o carro X, o carro tem isso, o carro tem aquilo, mas você não chega na loja de carro falando assim, cara, eu quero comprar esse carro, eu vou pagar à vista, tá aqui o dinheiro, eu só quero que você passe o cartão para mim. Não existe isso. Você fala assim, tá, mas esse carro tá bom mesmo, cara, quando que foi feita a última revisão? Você tem dúvidas. A capacidade do vendedor de carro em transformar as suas dúvidas, responder a elas de forma que você fala, putz, cara, esse carro aqui realmente acho que é o certo para mim. Ele fez com que isso fosse, né, desenvolvido te dando atenção, te respondendo suas perguntas, gerou suas dúvidas, fez você virar um cliente. Então, isso é um ponto importante para vocês entenderem quando você for atender o cliente, quando você for fazer o seu atendimento. Resposta rápida é obrigação, cara, não é mais um diferencial. Porque pensa que o teu cliente que procura no Google, como eu já falei, ele vai lá,
clicar no teu anúncio, mas ele clicou em outros 3 que são teus concorrentes que também estão aparecendo lá. E quem for mais rápido leva. Na essência é isso que funciona. Então por isso que tem advogados que hoje montam setores comerciais, bota a gente só para atender pessoas porque faz diferença. É isso que realmente faz com que ele tenha um resultado muito acima da média. Se você demora 2 dias para responder o cliente, cara, não tem como você falar que o cliente é ruim. Porque você demorou 2 dias, às vezes o cara já até resolveu o problema dele, já até concedeu alguma coisa para ele lá, e você também respondeu, cara. Então, esse ponto é importante. Manter um relacionamento depois que ele vira o teu cliente, né? Porque também tem esse ponto. O vendedor de carro também tem os seus defeitos. Então, ele vai lá, fala, nossa, esse carro, isso, aqui, pá, não sei o que. Você fala, porra, vou comprar esse carro, animal. Aí você fica feliz, tal, você comprou o carro, você fica massa. Dá uma semana, o carro quebra. E aí você fala, eu vou ter que ligar pro cara, e aí o cara não te atende, o cara começa a te enrolar, você fica puto da cara. E aí é onde também, se você tivesse tido um bom atendimento daquele vendedor no momento que você teve necessidade, tipo, meu processo, como é que tá? Não, cara, seu processo, a gente já protocolou a atuação. Você tem que ser mais proativo nesse momento. Você fala, putz, consegui esse cliente, eu tenho que tratar ele como se fosse o maior patrimônio agora. Então, cara, saiu uma petição, a gente vai protocolar, vou te avisar. Cara, a gente teve aqui, tá tramitando em julgado, não vai acontecer nada, mas eu vou dizer pra ele, cara, o que é transitação em julgado? O que isso significa? Ó, estamos pertinho da tua sentença agora. E por aí vai. Então, cada fase do processo é uma desculpa que você tem para falar com o teu cliente, por mais que isso não impacte nada na mudança do processo. Mas ele está ciente, ele está por dentro, porque hoje o cliente está no centro da relação comercial. É o cliente que manda, não é você. Então, por isso que a gente tem que aprender a ser proativo e fazer com que o cliente esteja no centro de fato, ele perceba isso, que ele fala, putz, estou sendo bem atendido, isso nutre uma conversa para a indicação, isso nutre uma conversa para uma segunda demanda que ele eventualmente possa ter e contrata o teu escritório, e aí você, consequentemente, consegue também mais resultado com isso. E tem alguns tipos de perfil de cliente, né? Então, se eu tenho um cliente que ele é previdenciário, então eu posso nutrir ele pelo próprio WhatsApp. Aí eu tenho um outro tipo de cliente que ele é trabalhista, ele tem uma facilidade mais digital. Então, para facilitar, porque a gente sabe que é muito corrido o escritório de advocacia. Então, eu posso criar uma planilha no Google Planilhas lá, e eu vou nutrindo cada movimentação do processo. Posso só tirar um print para ser mais prático, coloco um estagiário para fazer isso, para manter ali, e aí ele pode entrar, automaticamente está sempre atualizado com as informações. E ele vai ver, nossa, ele se preocupa comigo, ele realmente está mantendo todas as informações, tem um drive de acesso só para mim, está personalizado. Então isso faz total diferença no atendimento. Né? Muito bom. Bom, gente, então partindo aqui para uma segunda parte, já dando uma mudança um pouquinho no nosso assunto, a gente vai falar agora um pouquinho sobre vendas na advocacia de forma mais prática, de forma mais operacional. Então, para os escritórios hoje, que é a grande maioria, que não tem um processo de vendas, como que a gente estrutura, né, um processo de vendas de forma ideal? Quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer? Como que os escritórios grandes fazem uma estrutura comercial, uma estrutura de um processo comercial? E aí, tá, o que você acha? Então, principalmente, pelo que a gente percebe pelos clientes que deram certo aqui dentro da agência, eles pensaram no detalhe primeiro do atendimento, né? Então, beleza, já fiz o tráfego, já estou fazendo o tráfego, já contratei uma agência, já contratei a Surmage para fazer o tráfego para mim. Agora eu vou colocar pessoas para fazer o atendimento. Então, tenho ali, a gente tem casos de clientes nossos que colocam um perfil específico de pessoas para fazer o atendimento, que entendem da demanda, podem ser formados em direito ou já estão dentro da faculdade, né, estão cursando, enfim. Então, a gente define um perfil e aí nós vamos estruturar o comercial. Mas não precisa ser algo muito, assim, elaborado. Pode ser muito mais simples. Eu pego um papel e desenho exatamente como vai ser o meu processo de vendas. Então, ali, eu vou colocar um script, vou fazer um atendimento que vai ser sempre por meio do WhatsApp, vou gravar vídeos, vou me comunicar por áudios. Então, eu desenho o passo a passo do meu atendimento. Ele vai ser sempre pelo WhatsApp, como que ele vai funcionar. Então, é você sentar e pensar estrategicamente como que ele vai funcionar no dia a dia, né? No tete a tete, assim. Muito bom. Isso faz bem de encontro, né? Eu já ajudei alguns escritórios a montar processos comerciais. Qual que é a grande questão, né? O que não pode faltar? Primeiro, né? Você não pode faltar o atendimento inicial. Você tem que definir um prazo. Cara, o cliente mandou mensagem, no máximo 2 horas para responder ele. Cara. Acabou. Não é mais 24. 2 horas você tem para responder. E quando você cria o processo comercial, então, por exemplo, primeiro a gente faz uma pré-qualificação. Depois eu vou fazer isso. Depois eu faço aquilo. Depois eu faço isso. Depois eu faço isso. Fica muito mais fácil de você fazer a gestão do teu tempo. Porque justamente o que falta para o advogado é tempo. Só que se você não tem processo, cara, fica muito bagunçado. Então o cliente manda mensagem, responde na hora, daqui a pouco você tem que parar de responder, ele que vai fazer uma audiência, e aí você fica nessa doideira e você não consegue se organizar. Organização é tudo. Então, primeira coisa, atendimento ao cliente. Você tem que falar com ele de forma rápida. Você tem 2 horas para responder ele. Então, o que eu faria nesse primeiro momento? Cara, blocos de tempo. Na minha agenda, eu já ia separar lá. Das 9 às 10 é um horário para responder o WhatsApp. Da 1 às 2 é outro horário para responder o WhatsApp.
e das 5 às 6, por exemplo, é um outro horário que eu vou entrar no WhatsApp para responder essas pessoas. Fora desse horário, aí eu vou fazer minhas demandas, vou peticionar se eu estiver sozinho no escritório, eu vou despachar processo com o juiz, vou fazer diligência, vou fazer o que for, fora desses horários, porque aí eu consigo segmentar. Cara, das 9 às 10, obrigatoriamente um ritual. Eu tenho que atender os clientes que estão no WhatsApp. E assim vai. Depois disso, né, o que não pode faltar? Às vezes, cara, o cliente não chega com dúvida e às vezes ele para de responder. Então eu tenho que ter um processo para nutrir essa pessoa, para qualificar mais essa pessoa que parou de me responder. Então como que eu posso fazer isso? Às vezes eu tenho um post no Instagram, vou lá e mando para ele, nossa, fulano, pensei em você hoje, cara. Esse post aqui fala justamente sobre um problema que o senhor veio procurar a gente aqui. Acho que vai te ajudar a entender um pouco melhor como funciona esse tipo de processo jurídico aí, por exemplo. Pronto. Cara, no segundo ponto, vou nutrir esse cara agora, como que eu vou fazer uma abordagem personalizada? Se eu tô com tempo, por que não gravar um videozinho rápido para ele? Pô, seu fulano, tudo bem? Aqui é o doutor tal, aqui é a doutora tal, do escritório, tal. Eu tô aqui para te dizer hoje que a gente tá muito animado, que você entrou em contato com a gente, apesar de saber que tá corrido aí. Quero te explicar um pouquinho como é que vai funcionar o teu processo aqui dentro, caso você vire o nosso cliente, tá? É assim, assado. Imagina, você falou o nome da pessoa e você mandou um vídeo específico para ela, cara. Quais as chances de outros escritórios estarem fazendo isso? E é uma coisa simples, você vai levar um minuto para fazer, coisa básica, tá? Beleza, então fiz o atendimento, fiz a qualificação e aí você tem missões, tá? Então no atendimento, a minha primeira missão é responder esse cara em 2 horas. Qualificação, eu preciso ter algumas perguntas respondidas, eu preciso saber algumas coisas antes de sair, de parar de responder essa pessoa. Então enquanto ela não me responder isso, eu não posso passar para o próximo passo. Beleza, respondi as perguntas de qualificação. Então o cara me falou lá que ele trabalha, por exemplo, há mais de 5 anos, que naquela empresa, que ele teve um acidente que não foi pago pela empresa, que ele ficou afastado há mais de um mês, que não foi nada pago e que ele precisa pagar as contas dele. Opa, então beleza, já entendi que o cara pode ter chance de ter uma indenização aqui, por exemplo. Legal, então respondi essas perguntas, agora o próximo passo. Como que eu entro na venda com esse cara? Às vezes vai fazer sentido, se a pessoa for da sua cidade, chamar um cara para o teu escritório. Porque quanto mais próximo o contato for, maiores são as chances das pessoas confiarem. Exato. Então, putz, fui no escritório do cara, vi a estrutura, não é golpe, não é nada tipo, sabe? Então, coisas básicas, tá? Se o cara não for do meu escritório, não for da minha região, desculpa, como que eu faço para gerar essa confiança para ele? Putz, manda um vídeo, ó, como que funciona a sede? Conheça agora o escritório que você está contratando aqui. Coisas nesse sentido. Então, a gente até visitou, né, um cliente lá que falou sobre isso. Ele falou assim, cara, a gente manda vídeo para os nossos clientes porque ele trabalha com negativação indevida. Negativação indevida é causa de massa, massificada, muito volume de gente entrando em contato. E, claro, vai ter gente de todo tipo. Tem um cara que entrega até a mãe dele se deixar pelo WhatsApp, porque ele confia em todo mundo. E tem gente que é muito já ressabiada, que fica tipo, sempre achando defeito, botando pelo em ovo. Esse tipo de cara é difícil vender para ele, porque ele vai falar, não, você está querendo passar o CPF? Como assim vou passar meu CPF aqui pelo WhatsApp? Eu não confio em você, não sei quem você é. Então, esse é o momento para você, peraí, deixa eu te mostrar então como funciona o meu escritório, o que você está contratando. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a confiar. E depois que você faz o cliente fechar, tem um processo de pós-venda. Como a Thay falou, de ter contatos periódicos com essa pessoa, só para avançar, né, e falar para ela assim, olha, foi isso que aconteceu agora, seu processo movimentou assim, seu processo movimentou assado. Tudo isso faz toda a diferença, porque o cara vai falar, puta, atendimento do cara é animal. Nunca fui tão bem atendido quanto nesse escritório. Cara, isso vai fazer toda a diferença para que você realmente consiga mais clientes, inclusive, tá? Do ponto de vista de marketing, acho que tem 2 dicas, assim. Primeiro que o advogado precisa não querer abraçar o mundo, sabe? Querer fazer tudo, né? Ele vai levar em consideração o momento do escritório dele, igual o Vitão falou, beleza, eu vou nutrir as pessoas. Eu tenho tempo para isso, né? Eu consigo me dedicar a isso? Então beleza, eu tenho um time, as pessoas certas para fazer isso, então eu vou dar sequência. Se não, eu preciso realmente identificar as minhas prioridades, né? O que eu vou fazer agora, que eu preciso dedicar a minha energia, que vai me dar o retorno que eu estou objetivando. Então, é muito necessário que o advogado leve isso em consideração e o coloque em prática. Perfeito. Exato. Perfeito. É isso que a gente fala, né? Os 80% dos meus 20%. Então, a gente fala disso. E, na verdade, o resultado, a 80% do resultado vem de 20% do teu esforço, né? Daquilo que você dedica tempo. Então, quando você pensa nisso, você fala assim, 20% que eu faço só gera 80% do resultado. Então, você tem que identificar as coisas mais importantes, principalmente se você é sozinho, no máximo tem um outro sócio ali, cara, quais são os pontos mais importantes para eu conseguir mais clientes. Então, eu preciso ter um tráfego legal, eu preciso atender rápido o meu cliente, basicamente eu preciso ter um pouco mais de personalização na conversa, mandar um áudio, ser mais próximo do cliente. É nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou trabalhar. Fazer vídeo, fazer outras coisas ali que vão demandar tempo e até ajudam no resultado, eles estão naquela lógica dos outros 80% de esforço, mas que só trazem 20% do resultado. Então ele tem um puto esforço, vai gastar uma puta energia, mas que naquele momento talvez não seja prioridade. Então sempre o foco nas prioridades ajuda bastante a você encurtar o caminho aí e não ficar trabalhando 24 horas por dia. Boa.
E aí a gente fala, né, na advocacia é importante compreender a verdadeira dor e a intenção que o cliente tem naquele momento. Então, quais são as principais técnicas aí, Thay? Você que é muito boa nisso, para a gente se conectar com o cliente durante o atendimento? Né? O tempo de fala do advogado, quanto tempo o cliente tem que falar, quanto tempo ele tem que falar, enfim. Pensando nesse ponto aí, o que você acha que faz a diferença para você conseguir se conectar e entender realmente a dor daquele cliente? Principalmente é você se colocar no lugar do cliente. Eu sei que muitas vezes pode parecer uma frase muito batida, falar de conexão já virou algo batido, todo mundo tem falado sobre isso, mas isso é fazer o básico, e fazer o básico se tornou fazer algo excepcional. Então, quando o advogado, ele, assim como o Vitão ali, já ressaltaram aqui, ele faz o básico, ele atende o cliente diferente, ele manda um áudio, ele busca falar no time do cliente. Então, às vezes eu tô atendendo alguém que é de previdenciário, que é um senhor, é uma senhora, ele não vai entender bulhufas do que eu estou falando juridicamente. Então, eu preciso esmiuçar de uma forma muito simples. E aí o advogado, ele tem que se colocar no lugar do cliente. Eu tô falando como se fosse minha avó, o meu avô. Então, aí eu me coloco no lugar dele e falo, né, atendo, mando um áudio, mando um vídeo. Se ele tá aqui na minha região, chamo ele pra vir falar comigo. Então, isso vai gerar conexão e vai fazer ele fechar, né, se for o caso, vai fazer ele me indicar e vai fazer ele ficar comigo. Então, isso vai gerar a fidelização do meu cliente também. Então, eu não atendo outras demandas. Eu atendo apenas previdenciário. Mas eu atendo tão bem que aí eu posso indicar ele para umas outros tipos de demanda. Gera aquela carteira de advogados parceiros, né, que eu posso indicar para mais gente. Então, essa conexão, se colocar no lugar do outro, faz total diferença. A gente percebe aqui pelo próprio Trimind que quando nós fazemos esse tipo de conexão com os advogados, quando que a gente tem esse fechamento de contrato? Quando nós mostramos para ele os problemas que ele tem, quando a gente se coloca no lugar dele, quando nós mostramos para ele o que pode ser resolvido. Então, tudo isso geram bons gatilhos, né, que pode ser uma palavra meio batida, mas geram bons gatilhos na mente daquela pessoa, que nós somos seres humanos, né, e isso vai fazer essa fidelização que a gente... Concordando contigo, Thay, eu acredito que o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Exatamente. Sabe? Então, pra gente gravar aquilo, ter o hábito mesmo, aderir àquele hábito, a gente precisa falar. E mais do que se colocar, eu também acredito que a gente tem que saber muito ouvir, né? A gente sempre fala muito de escutativa, né? Que seria, pensa você numa situação, você está tendo ali um problema, você vai atrás de alguém para te auxiliar, no caso ali a gente está falando do advogado, e ele fala, e você não consegue expor o que você tá querendo, do lado, que ele te escute. Então, você fala assim, poxa, esse cara não tá me entendendo, ele não vai me ajudar. Então, assim, espera um pouco. Eu acho que, tô do lado do marketing, mas falando do lado da venda, né? Vocês escutam bastante, né, a pessoa, para daí vocês falarem lá e mostrar tudo o que vocês têm que mostrar. Então, acho que cabe ao advogado agir da mesma maneira. Advogados mais velhos, que eles já têm uma experiência, já percorreram um bom caminho, eles normalmente falam que o advogado ele tem um pouco de psicólogo, porque eles têm tanto isso que ele falou da escutativa, de ficar escutando, e aí depois ele fala da solução e fala de uma forma tão simples que ele acaba se tornando um pouco de psicólogo também. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco disso, né? Isso faz total diferença. Faz todo sentido. Eu concordo 100% com o que vocês falaram, né? Para a gente conseguir identificar a dor do cliente, uma dica rápida é não atira para todos os lados no começo, cara. Porque se você começar a fazer campanha de trabalhista, previdenciário, mais um monte de outras coisas, o que vai acabar acontecendo? Vai chegar gente que tem problema de auxílio-doença, vai chegar gente que precisa de BPC, vai chegar gente que precisa se aposentar, vai chegar um segurança que precisa se aposentar, é uma aposentadoria especial, um servidor público, aí chega um cara que se acidentou, mas na verdade tem que ter indenização trabalhista. E aí, cara, veja, eu estou falando de 8 tipos de pessoas totalmente diferentes, que têm necessidades totalmente diferentes aqui. Quando você foca num produto só, então vamos supor, cara, não esquece, vou falar só de aposentadoria rural, por exemplo. Eu começo a falar só com produtores rurais que precisam se aposentar. O que eu consigo com isso? Consigo entender cada vez mais, me familiarizar mais com esse público, entender, putz, os caras falam mais simples, putz, os caras entendem disso, os caras enxergam isso, os caras desejam isso. Então, cada vez mais eu consigo, sabe, estar mais próximo desse perfil. E fica mais fácil vender para esse cara. Porque você já sabe, putz, o cara já tem problema. Então, ô, seu fulano, tudo bem, tá com aquele problema lá, né? Eu já imagino que isso aí deve estar difícil para você. Cara, o cara já me conhece, né? Eu nem falei nada e ele já parece que sabe de alguma coisa, porque você está especialista naquele negócio. Então, fica muito mais fácil de você conseguir entender as dores do cara quando você foca numa coisa só. Quando você foca em várias coisas, você não vai conseguir entender porque você generaliza daí. O cara que está querendo aposentar, ele quer ganhar dinheiro. O cara que precisa de um bebê, ele quer ganhar dinheiro.
E aí você, sabe, fica genérico. Quanto mais genérico, mais distante você está do cliente, e aí dificilmente você vai conseguir ter aquele resultado que você realmente almeja, né? Show! Gente, para a gente já caminhando para uma reta final aqui, a gente sempre fala, né, que durante o atendimento ali a ideia sempre é gerar valor para o cara, entregar um pouco mais do que você poderia naquele momento, o máximo possível para aquele cliente, para que ele confie realmente no teu trabalho, né? E para a gente caminhar nessa direção, como que a gente padroniza um pouco mais o atendimento? Porque eu entendo que às vezes, cara, é difícil você ter tantas ideias, ser tão criativo, tipo, putz, como que eu vou abordar esse cara? E esse cara, como é que eu vou abordar ele agora? E você sempre fazer uma coisa diferente, porque aí você tem que pensar, gastar muita massa cinzenta toda vez que você for falar com um cliente no WhatsApp. E aí, consequentemente, isso suga a tua energia, você não consegue depois passar isso para alguém, porque está sempre tudo na cabeça do cara, não tá escrito isso em nenhum lugar. Então, como que a gente padroniza essa lógica aí? O script de vendas funciona? Fazer um roteirinho? Como é que funciona isso aí? Não, funciona. Funciona na prática, a gente colhe esses resultados. Grandes empresas também usam. Isso é algo que facilita para que você tenha, você tenha um cronograma do que você vai fazer. Não que toda pessoa você vai conversar exatamente daquela forma, mas é para que você consiga ter uma linha lógica de como vai funcionar o seu atendimento, como vai funcionar o seu follow-up, que basicamente follow-up é uma palavra bonitinha para você nutrir o seu cliente informado, ou antes, né, dele fechar, enfim. Mas a ideia, acho que uma dica prática para o advogado gasta uma energia para você sentar um dia e escrever como vai ser o seu processo de pré-venda e de pós-venda. Então, antes, como fiz o tráfego, o que eu vou fazer? Quando ele chegar aqui, ele vai cair no meu WhatsApp, aí eu vou mandar essa mensagem, depois que ele mandar, eu vou responder. Então, meu pré-venda vai ser esse. Aí eu salvo meu script lá no Google, né, no Google Drive. Beleza. O meu pós-venda, como que ele vai funcionar? Depois que o cliente entrou na minha carteira, eu vou falar dessa forma, eu vou colocar um lembrete na minha agenda para cada 15 dias eu manter ele informado, e aí eu deixo isso tudo já pré-determinado, porque se eu for deixar para fazer isso depois, eu não vou lembrar, não vou fazer. Então já deixa tudo isso pré-estabelecido. Então fiz o script, deixei tudo organizado, tenho mensagens pré-estabelecidas, vai fluir tudo normalmente. E aí, se entrar alguém para trabalhar com você, que a ideia é essa, que o seu escritório vai escalonar, você já tem tudo já definido. Então, vai vir um estagiário, vai vir um atendimento, você já consegue dar um bom treinamento para esse pessoal que vai entrar também. Então, isso aqui tá dando resultado, vamos fazer um treinamento agora. Você pode seguir, você pode personalizar depois uma mensagem ou outra, mas a ideia geral da nossa empresa, que o escritório é uma empresa, é essa daqui. Perfeito. Muito legal, porque tem partes do atendimento que a gente pode padronizar. Então, por exemplo, a mensagem de boas-vindas vai ser sempre a mesma. Você vai mudar o nome do cara. Mas a mensagem de boas-vindas seja bem-vindo, meu nome é XYZ, falo aqui, sou um dos especialistas aqui do XPTO Advogados. Cara, é um prazer enorme poder conversar e ter essa oportunidade de falar contigo. Você já quer me adiantar por o áudio? O que exatamente está acontecendo aí na sua situação? Então, eu já estou tendendo o cara a falar em áudio. E o cara vai lá e, vai contar a vida dele. Isso aconteceu, assim, assim. Ali você já pega detalhes, cara. A primeira mensagem eu já consegui pegar mais detalhes do que a grande maioria das pessoas. Beleza, isso já é uma coisa que eu posso padronizar, tá? E aí, o que acontece? Depois disso, tem um cara bem legal que faz isso, que é o Dr. André, que é um dos nossos clientes aqui, que ele faz muito bem isso. E ele já fala, como ele é focado em produtos jurídicos, ele já sabe, vai vir pessoas de BPC, por exemplo. Então eu já sei que o BPC, eu vou ter que explicar para ele como é que funciona. Ele gravou um áudio falando assim, olha, aqui é o Dr. André do escritório, sou o sócio fundador e tudo mais, eu estou aqui para te explicar como é que funciona esse benefício que você está querendo falar com a gente aqui sobre e tudo mais. BPC, como é que funciona? Assim, assim, assado. Quais são as fases do processo? Assim, assim, assado. E o que a gente faz? Assim, assim, assado. Um áudio padrão que ele manda para todo mundo, mas é um áudio. E aí, de novo, você consegue criar um pouco mais de padronização com personalização. Então, são coisas que você coloca isso num scriptzinho, como a Thay falou. Então, primeiro eu mando essa mensagem de boas-vindas. Depois eu mando esse áudio aí do cara explicando como é que funciona. Por último, agora eu entro realmente com uma pessoa atendendo o cliente, falando, tudo bem, cara, vamos marcar uma reunião então, me explica um pouco melhor por que a gente não pode marcar agora, como é que está a sua situação e por aí vai. E aí você consegue também, de forma mais prática, resolver esse problema, tá? E claro, o script padronizado, gente, você consegue terceirizar isso depois, porque eu imagino que a ideia não é ficar para sempre atendendo o cliente no WhatsApp, fazendo essa parte do atendimento. O por exemplo, é um cara que hoje, o time comercial gigantesco dele são 2 estagiários de primeiro ano do direito. O que acontece? Por que ele fez isso, cara? Porque ele entendeu, criou uma estratégia, criou uma metodologia de atendimento que ele viu que funcionou, ele testou isso na prática, ele fez no primeiro momento, depois ele falou, cara, tá aqui, só seguir esse passo a passo, e agora o estagiário de primeiro ano do direito consegue atender o cliente dele tão bem quanto ele, ou às vezes até melhor, porque ele já consegue melhorar aquilo que já existe. Se não existe nada, não tem como existir melhoria também. Boa?
No momento que eu estabeleço processos, acho que vai bem de encontro com o que vocês falaram, né? Eu diminuo o meu tempo ali, né? Eu padronizo aquilo e consigo focar realmente naquilo que é necessário. Então, acredito que isso vai muito de encontro com até a filtragem do advogado durante esse processo das vendas, porque ele quer atingir, né, e ganhar para si os clientes que realmente têm potencial, né? Aquilo que faz sentido para ele. Aquilo que não faz, não, a gente não quer ter dor de cabeça com aquilo. Então, monte ele, se organize, né, que você vai reduzir, otimizar o seu tempo e conseguir focar naquilo que vai trazer resultado para o escritório. Exato. E não tem problema você dar um passo para trás, às vezes. Não deu certo. Essa mensagem não tá funcionando. Os meus clientes não estão... Ou os meus leads, né? Ainda não são clientes, ele tá só no processo ali de qualificação. Não responde, não deu muito bem. Vou ter que mudar a mensagem. Tá tudo bem. Não desista de fazer só porque não funcionou. Então, aí você vai adaptando, tá tudo certo. Faz parte do processo. Até porque senão existiria apelação, né? Então, tipo assim, o juiz falou que não. Tudo bem. Então, tudo bem. Vou desistir do processo. Boa. Então, gente, para a gente fazer a última finaleira aqui, como que a gente fideliza cliente, então? Porque o advogado tem essa parte da pré-vendas, como você falou, e tem a parte do pós-vendas, né? A gente já falou um pouquinho de como construir isso. A gente fala muito de Customer Success aqui na TrueMind, que é basicamente você ser responsável pelo sucesso do seu cliente. Como que funciona isso? Como que eu faço para o cliente defender o meu escritório para outras pessoas? Não, porque o meu escritório é melhor, porque como que eu faço isso realmente acontecer, na opinião de vocês? Para mim, o principal, e falando pelo lado estando do lado de muitos advogados e sendo formada, enfim, então tendo colegas ali do direito, que no meu círculo de amizades, é fazer o básico. Fazer o básico gera fidelização. Então, a Lia falou isso, o Vitão também, o óbvio precisa ser dito. Então, faça o básico de manter ele informado, isso gera fidelização. E uma dica ainda mais prática é você criar um bom vínculo de advogados parceiros. Porque aí, quando ele vier com mais demandas, né? Então, eu não resolvo, eu tenho só um produto aqui dentro do escritório que eu sou focado nisso. Então, eu vou criar uma lista de bons contatos de advogados que eu confio para indicar caso alguns clientes venham pedindo a indicação. E aí eu mando para essas pessoas. Vou falar por mim, hoje eu não atuo na advocacia, tenho o menor interesse de atuar também, mas eu tenho carteira de advogados, de amigos meus, que quando minha mãe manda alguém pedindo ajuda, quando qualquer pessoa me manda, eu já mando para esse advogado de família que eu sei que ele vai resolver. Eu mando pra fulana de tal que eu sei que ela vai resolver. Então, eu faço a pré-qualificação, pergunto qual ajuda que ela tá precisando, qual que é a demanda. E eu falo, cara, eu vou te mandar pra pessoa certa que ela vai conseguir resolver pra você. E muitas pessoas recorrentemente vêm me pedir ajuda. Imagina, eu que não sou advogada, que não tô na área, mas eu faço isso pra ajudá-los. Então, quando o advogado cria essa carteira de parceiros, tem essa ideia de fazer o básico, eu tenho a carteira de parceiros, então eu consigo gerar essa fidelização. Acho que são 2 dicas práticas que na prática vai funcionar. Eu acredito muito que para eu me fidelizar a algo, né, tentando trazer uma analogia para nossa vida no geral, eu preciso enxergar um diferencial naquele serviço, naquele produto que eu comprei e utilizei, né? Então, o que faz eu querer retornar para aquilo? Por exemplo, o advogado foi diferencial no atendimento dele, né? O que ele fez? Ele se mostrou mais próximo, ele se mostrou, acredito que a gente pode falar em um mentor, então a pessoa não pensa nele como, ele é meu advogado, né? Ele que resolveu essa situação, não. É o cara que estava ali para mim, que ele se preocupou, que ele me ajudou, né? Nossa, olha aqui do que eu consegui me livrar, me resolver aqui. Então, justamente, acho que o advogado, o trabalho de todas as pecinhas de todo o serviço dele, para construir dentro da cabeça do cliente dele, que não é um advogado só que está ali, né? Não é um serviço que ele contratou, não, é uma pessoa que está ali disposta a auxiliar. Então, é isso também, que daí você vai enxergar o diferencial daquele advogado e querer voltar outra vez também. Exatamente. Tem uma história legal para compartilhar aqui, mais para inspirar as pessoas, porque isso foge um pouquinho do arroz e feijão. De novo, é o Dr. André, se ele estiver ouvindo. Um grande abraço para você, querido. André, ele é fera. Cara, o que ele faz? Quando o cliente dele, e tem um escritório que também faz isso, que é bem legal, trabalha com direito previdenciário, o que ele faz? Quando o benefício é concedido, a Caixa deposita uma graninha lá numa conta da Caixa daquele beneficiário. O advogado tem acesso a essa conta. Então, o que ele faz? Ele saca esse dinheiro e fala assim, vem retirar o seu dinheiro da sua aposentadoria aqui no meu escritório, para que você venha presencialmente aqui para você receber a tua primeira grana da tua aposentadoria. Olha a experiência que isso que você gera. A gente fala assim, o benefício está concedido, tá? O senhor acessa a conta XYZ, depois você vai lá na Caixa e retira seu dinheiro. Olha a experiência, cara, vem aqui, velho, que eu vou te
te entregar o teu primeiro pagamento que a gente conseguiu juntos conquistar aí direito que você tinha. E aí o que ele faz? Cara, ele entrega um kitzinho pra galera com a camiseta do escritório, ele entrega uma agendinha, ele entrega um negócio pra galera tipo, lembrar dele depois, com coisas que as pessoas usam no dia a dia. E uma coisa final que ele falou que ele pensa em fazer, que eu acho legal, mas claro, né? O escritório dele fica na frente do INSS. Aí ele falou assim, toda vez que a gente concedesse um benefício, minha vontade era pegar e sair e soltar um foguete na frente do INSS lá, e aí os caras ficaram, só claro, né? Os caras vão ficar bravos com ele. Mas o que é? Era uma ideia boa porque, assim, cara, é uma puta vitória pro cliente. Ele tem que perceber essa experiência de ser um puta vitorioso naquilo que a gente conseguiu juntos, conquistamos juntos isso daqui, estamos juntos nessa caminhada. Então isso faz toda a diferença numa abordagem. Ele tira a foto com os caras estão super felizes. Vamos tirar uma fotinha, vou postar, faço questão de postar uma foto com você no nosso Instagram e tal. E o cliente se sente parte daquilo. Cara, isso é uma marca que fideliza o cliente. Isso é uma marca que cria relacionamento com as pessoas. Não é só um prestador de serviço que está lá para fazer o que é atendido e depois se livrar de você. Então, essa é a diferença. Você conseguir gerar experiência no teu serviço. Então, quando você, cara, conceder um benefício, puta, velho, vamos supor, atendo empresa, tá? Cara, conseguimos resolver uma trolha gigantesca aqui, que era um tributo que você tinha que pagar, estava sendo executado, nós baixamos para 50%. Uma puta vitória pra gente. Vamos estourar um champanhe, cara? Vou te mandar aí, se você não tiver a oportunidade de vir aqui. Vou te mandar uma champanhe, vou te mandar um negocinho pra gente comemorar essa vitória. Tem que não dá pra passar batido, sabe? Quando a gente consegue um marco ali de resultado daquele cliente. Então isso é um ponto importante, porque aí sim, cara, você tá fidelizando. Você tá criando uma marca que se relaciona com pessoas e não só, de novo, como eu falei, um prestador de serviço. Boa? Boa. Very good, galera. Então, recado final aí, Lia, recado final seu também tá aí pros advogados que estão nos ouvindo, que as advogadas também. O meu recado para os advogados é assim, se envolvam na venda, né? Se envolvam ali nas estratégias de marketing e tenham realmente um processo estruturado que vai facilitar muito na sua captação dos leads que vão chegar nos seus contatos, que podem chegar a ser seus clientes, e tenha realmente, eu posso falar do fator humano envolvido. Então, se preocupe, né? Tenha um relacionamento próximo dos seus clientes, que isso vai fazer toda a diferença para você conseguir escalar o escritório ao longo do tempo. Exatamente. A minha principal preocupação, assim, é sempre você pensar nessa conexão que você pode gerar. Então, a minha palavra final, né, tipo, para que você possa ficar pensando depois, é olhar para minha carteira hoje, olhar para minhas mensagens hoje que eu tenho com os meus clientes e observar como está sendo o meu atendimento e me colocar no lugar da outra corzinha ali do meu WhatsApp. Eu tô gostando da forma como eu tô sendo atendido? Se fosse eu, isso tá sendo legal? Né? Se fosse eu como cliente. Então, essa experiência, unindo tudo que a gente falou aqui, faz com que você gere boas conexões, gere bons resultados. Então, o resultado, a gente não pode ser hipócrita. É muito legal. O resultado, o benefício ser concedido, tudo é muito bom. Mas a conexão que você gera com o seu cliente também faz total diferença. Totalmente. Meu recado final para as pessoas, para os advogados e para as advogadas e para os advogados que estão nos ouvindo aí, gente, esteja aberto a novidades, esteja aberto, não esteja fechado. Sabe quando você está fechado? Tipo assim, putz, eu estou focado no negócio, só quero saber disso, só quero falar sobre isso, só estou pensando nisso. Cara, você passa um monte de oportunidades do teu lado que você não está enxergando porque você não está aberto àquilo. Então, às vezes, se a gente coloca as ideias aqui, claro, né, contar o milagre depois que o santo já existe é muito legal, porque já está lá, pô, a ideia é legal, pá, não sei o quê. Como que eu faço isso no meu escritório? Como que eu penso ideias inovadoras como essa? Cara, é muito simples. Você tem que estar aberto para quando você ouvir uma reportagem no jornal, você falar, putz, isso aqui me deu uma ideia. Cara, você está ouvindo um podcast nada a ver com nada, putz, isso aqui me deu uma ideia para implementar no meu escritório. Quando você está aberto, é isso que acontece. Então, você não está procurando ter ideias inovadoras. Você está aberto. Se um dia chegar, chegou. E aí que vem as boas ideias. Aí que surgem as coisas realmente inovadoras dentro de uma advocacia ou dentro de qualquer empresa, tá? Bom, se você ainda não acompanha a gente no Instagram, segue a gente lá, TrueMind Marketing Jurídico. Entra no nosso site que tem bastante novidade, o site está de cara nova, que é truemind.com.br. E claro, se você tem alguma reclamação, alguma coisa a dizer, manda no nosso e-mail aqui, é victor@truemind, lia@truemind e tainar@truemindagência.com.br. Beleza? É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, gente!